paz seja convosco, que Deus abençoe cada um de nós. Vamos aqui, hoje eu quero estar trazendo para vocês um estudo que aparentemente não interessa a muitos, mas muitos gostam de saber a respeito disso, né? A respeito de Lago de Fogo. Aí, Lago de Fogo. Vamos falar um pouquinho sobre Lago de Fogo. Mas antes, deixa aí o seu joinha, se você não se inscreveu ainda, aproveita a oportunidade, faça parte da família. Família aí, né? Família Novo Dia. Que Deus abençoe. Vamos lá, então. Então, nós vamos trazer hoje aqui uma definição sobre Lago de Fogo. Muitas pessoas confundem Lago de Fogo com Geena, com inferno, com isso, com aquilo. Eu já trouxe aí um vídeo explicando o que é inferno. Inclusive, o título do vídeo é muito chamativo, intitulado Ninguém Vai para o Inferno. Tá? Só que nesse aqui, eu quero estar falando um pouco a respeito do Lago de Fogo. Então, tudo foi criado pela palavra do nada. Ou seja, foi criado tudo pela palavra. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, haja e houve. E aconteceu, né? Então, tudo foi criado assim, do nada. Exceto o homem que foi feito da terra depois, né? Já foi criado da matéria. No Salmo 33, no versículo 9, ele revela ali que tudo foi criado pela palavra de Deus, tudo foi tirado ali praticamente do nada. E tudo que não fazer parte do eterno será do nada eliminado. Ou seja, é difícil eliminar alguma coisa. O homem que foi feito da terra, o homem foi feito da terra. Se você queimar ele vai sobrar a cinza. Se você pegar a cinza, jogar na água, ele vai continuar cinza em algum lugar. Se ele for comido por algum animal, ele vai virar fezes e ele vai continuar existindo. Não tem como eliminar uma matéria. Não tem como eliminar uma matéria. Então, nós vamos entrar profundamente nisso, né? Agora, então, tudo que não fizer parte da vida eterna, tudo que não fizer parte da eternidade, porque quando Deus criou o homem para viver eternamente. Deus não criou o homem para ser transitório, para viver há pouco tempo, não, e deixar de existir. Mas devido à situação, a desobediência, o homem ganhou a morte. Morte, que morte? A morte física. Tá? A morte física. No entanto, a Bíblia diz que o homem é pó e ao pó ele voltará. Ele volta a ser aquilo que era. Se ele era pó, volta a ser pó, aquilo que ele era antes, né? Então não tem... o homem a matéria deixa de existir como homem e vira terra, vira pó como era antes. Agora o espírito, o espírito é uma coisa dada por Deus, foi um sopro, um vento. O espírito deixar o corpo vai para a terra virar pó e o espírito volta a Deus. O espírito é vento, é sopro, volta para Deus. Mas nós vamos falar disso mais para frente, tá bom? Um pouquinho mais para frente. Então, o que eu quero dizer é que tudo aquilo que não vai fazer parte da eternidade vai ser eliminado. Mas tudo que fizer parte da eternidade vai continuar na eternidade, nunca será destruído. A própria Bíblia diz que a terra nunca será destruída. Não.
O homem foi feito por Deus do barro, foi feito o corpo. E com o vento ele fez o espírito. E o homem, né, o boneco, né, ali passou. Ali está o corpo, o boneco, sem vida. Assopra, ele cria, o espírito entra nele, e a partir do momento a Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. Ele passou a ser uma alma vivente. Então, o homem passou a ser uma alma vivente. O corpo volta para a terra, né? O vento, que é o espírito, volta para Deus, para o lugar de onde ele veio. Cada coisa volta para o lugar de onde veio. O vento volta para o lugar que ele veio. Se ele veio de Deus, ele volta para Deus. No caso, o vento, né? O ar que respiramos. O corpo volta para a terra e vira terra. Simples assim. Assim será para todos os espíritos que estão atrás de todo símbolo. A gente sabe que o vício, amor, ódio, todas as coisas é controlada por um espírito, por um demônio, por um espírito, por alguma coisa, por seres espirituais. E seres espirituais não possuem corpo. Ele não tem corpo físico. Uma vez um demônio, a morte não tem poder sobre o espírito do demônio. Não tem poder sobre o espírito do tabagismo, não tem poder sobre o espírito do alcoolismo, não tem poder sobre nenhum espírito. Então, todos os vícios, os espíritos que estão atrás de todo símbolo, por exemplo, quando você vê um símbolo da cruz invertida, por exemplo, pode ser que tenha um espírito ali atrás daquilo ali. De algum tipo de religião que não serve a Deus, tem ali o símbolo. Atrás ali tem um espírito que domina aquilo ali. Sei lá, atrás de tudo quanto é coisa existe espírito imundo, espírito bom, espírito ruim. E a gente sabe que atrás desses espíritos, atrás desses símbolos, atrás dessas coisas, existe um espírito. E esse espírito, um dia, ele vai ser eliminado. Só que a morte que vai eliminar esse espírito não é essa morte comum. Essa morte que nós conhecemos, que elimina o homem, o animal, essa morte, ela não elimina o espírito. Ela não elimina aquilo que é mal, aquilo que faz parte. É um outro tipo de morte para eliminar esse tipo de coisa. Nós vamos estar falando sobre isso. Então, assim será para todos os espíritos que estão atrás de todo símbolo, né? Inferno, hiena e lago de fogo. 3 lugares ruins, mas diferente. Eu quero falar para vocês que são palavras, não é lugar, né? Na verdade, eu coloquei lugar aqui, mas nem... e são também lugar. Na verdade, hiena é um inferno, lago de fogo é um inferno, sepultura é um inferno, aonde muitas pessoas vivem também é um inferno. Porque inferno, meus amados, entendam, inferno ele é o oposto de céu. Existe céu e céus. Céu significa lugar bom, inferno significa lugar ruim. Logo, inferno não é nome de um lugar, mas é a situação do lugar. Logo, céu não é o nome de um lugar, mas é a situação do lugar. Entenderam? Se não entenderam,
É só perguntar, tá bom? Vamos aqui então. Lago de Fogo. Bem complicado isso aqui, né? O que é Lago de Fogo? É o mesmo que Inferno ou Geena? Não, vamos ver aqui. O que a Bíblia diz sobre Lago de Fogo? Vamos por parte. Primeiro vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Lago de Fogo, pois o mesmo simboliza a destruição eterna. Lago de Fogo. O Lago de Fogo não é o fogo que nós conhecemos. Por mais que você conheça um fogo que elimina qualquer matéria. Quem trabalha em fundição sabe, joga lá um carro, por exemplo, lá dentro da fundição, vira tudo larva. Esse fogo também não é como a larva que a gente conhece do vulcão. Esse lago de fogo é muito, muito, muito acima disso. Porque esse lago de fogo, ele não é para eliminar a matéria. Não é para eliminar carne, não é para eliminar a matéria, porque a matéria, ela é terra. A matéria faz parte da terra. E uma vez que essa faz parte da terra, ela volta para a terra. A Bíblia diz que o homem é pó e ao pó ele volta. Então, o que vai permanecer é a consciência, é o espírito. Esse espírito também vai ser eliminado no chamado Lago de Fogo, que é um fogo muito diferenciado. É um fogo que elimina o mal. Vai ser eliminado ali Satanás, vai ser eliminado ali os anjos mal, os anjos de Satanás. A Bíblia diz que o Lago de Fogo foi criado para o diabo e seus anjos, né? E todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida vai ser lançado no Lago de Fogo. Vai ser eliminado. Eliminado não a matéria, mas o espírito da pessoa vai ser eliminado. Ali entrará no esquecimento total. Então, vamos por parte. Primeiro vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Lago de Fogo, pois o mesmo simboliza a destruição eterna. E depois estudaremos sobre Geena e Inferno. Lago de Fogo tem tudo para não ser um lago literal, como eu já acabei de dizer. Não tem como ser literal. Até porque Satanás, ele é espírito. E sendo espírito, esse tipo de fogo que nós conhecemos não tem efeito sobre ele, não tem efeito sobre a morte, porque ali também vai ser jogada a morte, não tem efeito sobre o espírito, né? Os 5 versículos da Bíblia que mencionam o Lago de Fogo indicam que não se trata de um lago literal, como conhecemos, mas algo sobrenatural. Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20, versículo 10 e versículo 14 e 15, Apocalipse 21, versículo 8. Então ali diz que são lançados no fogo o diabo. O diabo não queima com qualquer fogo. Apocalipse 20, 14, no caso, ela não é um ser literal. Fala de que não é uma coisa literal, mas representa um estado de inatividade, no caso, a morte, né? A morte vai ser lançado no Lago de Fogo. Então, os primeiros a ser lançados no Lago de Fogo é a besta, e a besta não é uma pessoa. E o falso profeta, que provavelmente também não é pessoa. A besta faz parte, quando você lê em Daniel, capítulo 7, você vai ver que a besta significa um sistema. O falso profeta também pode significar um sistema que está conjugado com a besta. Os dois serão lançados no Lago de Fogo assim que Jesus chegar para
estabelecer o seu reino. Então, serão os dois que inaugurarão o lago de fogo. Depois será lançado o diabo e seus anjos, todos aqueles que não foram escritos no livro da vida, serão lançados lá. Então, e também será lançado lá também a morte. Depois do milênio, a morte já não vai ter mais trabalho nenhum para ela. Então também ela será eliminada. Será eliminada, né? A ausência, Eclesiastes 9:10. Não é possível que a morte seja queimada. A morte não pode ser queimada, né? A besta e o falso profeta, no capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse, ambos são símbolos. Ambos são, no caso, a falso profeta e a besta são símbolos. Não seria mais lógico concluir que o lago onde eles são lançados também seja um símbolo? Quer dizer, não vou, assim, para melhor entendimento, não vou dizer que seja um símbolo, que seja algo literal, mas algo sobrenatural, invisível, algo que não é, em outra parte, não é da nossa conta, né? É algo extremamente diferenciado de tudo que conhecemos. Então, Apocalipse 13, versículo 11, versículo 12, Apocalipse 16, versículo 13, fala de alguns seres que serão lançados no lago de fogo, como eu já citei. No caso aí, o falso Cristo e o falso Cristo não, a besta e o falso profeta. Não tem nada a ver com o anticristo, tá? Apocalipse você não vai encontrar essa palavra anticristo, falso Cristo, nada disso aí, tudo é coisa antes de Apocalipse. A Bíblia diz que o lago de fogo significa segunda morte. Em Apocalipse 20, versículo 6, fala que os que fizerem parte da primeira ressurreição, a segunda morte não terão poder sobre eles. Então o lago de fogo trata-se da segunda morte. E na segunda morte, a própria morte vai morrer. Tudo vai ser eliminado no lago de fogo. Ali o lago de fogo será a segunda morte. Ali será destruído todos os espíritos. Viu? E outra coisa, nós vamos aprender que a pessoa não vai ficar gritando no lago de fogo a vida inteira, não vai jogar e vai queimar. Já era. Vai sair do sistema. Vai entrar no esquecimento. Não vai ficar queimando, porque se ela ficar queimando, ela terá vida. E vida eterna, só Jesus dá. Vida eterna, só Deus dá. A vida eterna é uma bênção, não é um castigo. O lago de fogo representa outro tipo de morte, a segunda morte. Embora ela também seja um estado de total inatividade, ou seja, encerra a situação. A partir do momento que o ser for lançado no lago de fogo, ele entra em inatividade, ele deixa de existir. A Bíblia não fala nada sobre uma ressurreição da segunda morte. Quer dizer, só existe uma ressurreição. Quem morrer fisicamente, porque o homem foi feito, como eu falei, para viver eternamente. Uma vez que deixamos essa matéria, uma vez que morremos, que dormimos, então Jesus vai, na chegada dele, ou um pouco depois também, vai ter duas ressurreições, então vai haver a ressurreição e voltará a viver novamente. Mas uma vez que vai para o lago de fogo, é a segunda morte. Nessa segunda morte não haverá mais ressurreição. Não existirá mais ressurreição. A partir de então, a pessoa deixará de existir para sempre.
Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus tem a chave da morte e do inferno, ou seja, da sepultura, para indicar que ele tem autoridade para libertar a pessoa da morte resultante do pecado de Adão. Então, quer dizer, se a pessoa teve aí o problema, ele morreu por causa do pecado, porque a Bíblia diz que em Adão todos morrem, o salário do pecado é a morte, e a vida é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então, sobre essa morte, Jesus tem a chave. A chave. Eu fiz um vídeo aí intitulado Mistério da Chave. Chave significa poder. Poder. Quem tem a chave tem o poder de entrar e sair, tem o poder de tudo. E Jesus disse: todo o poder foi entregue a mim. Então, Jesus tem a chave da morte, a chave do sepultura, tem a chave que ele vai lá e restaura a pessoa, traz de volta a pessoa. Então, vai haver a ressurreição. Vai haver uma ressurreição e a pessoa voltará a viver. No entanto, ninguém, nem mesmo Jesus, possui a chave do lago de fogo. Então, o lago de fogo, né, não tem chave. Então, esse lago simboliza punição por meio da destruição eterna. Aí vai ser eternamente destruído. Tá? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dá referência disso. Bom, agora vamos ver o que é Geena. Lago de fogo é o mesmo que Geena? Não. Tem lá algumas palavras de sentido que nós vamos estudar que tem alguma coisa a ver. Então, Geena, do grego Geena, né, é mencionado 12 vezes na Bíblia. É um símbolo de destruição eterna, assim como o lago de fogo. Por que Geena é um símbolo de destruição eterna? Foi dito ali porque destruição eterna, mas não é uma destruição eterna, porque o fogo ali é um fogo literal, não é um fogo como o fogo do lago de fogo. É um fogo que queimaria ali. Então ali o fogo não apagaria. Por quê? Estava sempre jogando coisa, sempre jogando lixo, pessoas, etc, etc. E ali o combustível estava ali, sempre ali, queimando. E ali as bigatas, os bichos não morriam. Mas não tem nada a ver com o Lago de Fogo. Geena é um lugar, nós vamos ver aqui, é um lugar que é em Jerusalém. Então, porém, é só uma suposição, porque quem foi jogado na Geena irá ressuscitar outra vez. Quem foi lançado na Geena queimou, mas quando Jesus voltar, essa pessoa vai ressuscitar de novo. Geena irá ressuscitar ainda. E quem for lançado no lago de fogo nunca mais nunca mais voltará, certo? Vale lembrar que inferno, como eu disse, não é o nome do lugar, e sim a situação do lugar. Logo, todo lugar que é ruim é considerado um inferno. Digo, lugar perturbado é um inferno, sepultura é um inferno, Geena é um inferno e também lago de fogo é um inferno, certo? Claro que Geena é um lixão e é também um inferno. Então, Geena é um lugar assim, ó. Essa ilustração aqui descreve muito bem o que é uma Geena, certo? Então, Geena é lá no vale de Inom, em Jerusalém. É ali que jogava todas as coisas ali, Geena é ali. Né? Então a palavra Geena significa literalmente vale de Inom.
um lugar que ficava próximo de Jerusalém nos tempos bíblicos. Esse vale era usado como depósito de lixo. O fogo era mantido constantemente aceso para queimar todos os detritos que ali seria jogado. Que fique claro que o que era jogado lá era destruído, virando apenas cinza, que supostamente ainda existe em formatos diferentes. É aquilo que eu falei, não tem como eliminar nada. Se você pegar esse papel aqui, ó, você pegar esse papel e queimar, ele vai virar cinza. Ele não deixará de existir. Por mais que o vento espalhe, ele vai existir em algum lugar. Se você jogar na água, ele vai continuar existindo em algum lugar, né? O que não era destruído pelo fogo era consumido por larvas, que no final nunca deixaria de ser algo, ou fezes, ou cinza. Sempre estava ali sendo algo. Nunca deixaria, nunca deixa, nunca some, por mais que diminua. Por exemplo, uma pessoa que ela é queimada ou cremada. Para mim é queimado mesmo. Ou queimada. Ela vai virar cinza, vai diminuir aquele mundaréu, vai deixar... Diz que o nosso corpo é 90% de água, eu não sei quanto, não sou cientista. Tirando a água, o que vai sobrar é a matéria. Essa matéria queimada vira cinza, ela vai diminuir, vai ficar um pouquinho, mas vai continuar existindo. Em Mateus 23, 33, Jesus está falando do mesmo destino de Adão, e da mesma morte, e da mesma sepultura, no caso aí, tá? Está falando de um inferno. Ali Jesus não está citando o lago de fogo. Em Mateus 23, 33, Jesus não está falando do lago de fogo, tá? Ele diz que Geena, o bicho ali não morre, no caso das larvas, né, não morre, e o fogo não se apaga, né? Porque sempre tinha algum combustível para o fogo e tinha alguma coisa para a larva comer. Com essas palavras, Jesus se referiu a condições no vale de Inom. E não tem nada a ver com o lago de fogo. E também a profecia de Isaías 66, que no caso Jesus estava citando, era essa profecia, que Jesus era conhecedor das profecias, né? Profecia de Isaías 66, 24, ali diz que, vamos ver o que eu escrevi aqui, também a profecia de Isaías 66, 24, que diz, realmente sairão e olharão para os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, pois os próprios vermes nunca morrerá, nem o fogo se apagará. Isso é claro, né? Enquanto estiver combustível, enquanto tiver carne para queimar. A Bíblia diz que quando Jesus vai voltar, vai levar 5 meses, as pessoas ficarão 5 meses enterrando mortos. Vai ter muito mortos, muito, muito. Milhares irão morrer quando Jesus chegar. Então, essas pessoas que foram tacadas fogo, que vão queimar, muitos vão queimar, não vão enquanto tiver combustível, vai continuar queimando, é que nem no Vale de Inom. Então essa profecia aqui de Isaías está referindo isso aí. Claro que Jesus estava falando dos mortos nesse sistema terreno, a morte corporal. Jesus não está falando da morte espiritual, está falando da morte corporal, morte física. E está falando de um fogo também literal, um fogo natural. Não está falando de um fogo sobrenatural, certo? Eles não morrerão e o próprio fogo deles não se apagará. Não se apagará até que tenha que queimar, o que queimar, né? A hora que acabar o que queimar, vai apagar, certo? A ilustração de Jesus descreve não a tortura, mas uma aniquilação total. Os vermes e o fogo consomem
cadáver e não pessoas vivas, certo? Uma vez que a pessoa está viva e ele cai no fogo, em pouco tempo ele morre. E o fogo vai consumir a pessoa morta, não viva. Os vermes também vão consumir as pessoas mortas, né? Então, Apocalipse 20, versículo 14, versículo 15, Apocalipse 21, 8, Mateus 18, 9, Jesus, ao citar inferno de fogo, estava falando do lago de fogo. Mesmo em Mateus 18, 9, Jesus estava falando de lago de fogo. No entanto, as referências acima fazem parte do mesmo lugar, do lago de fogo. Então, em Mateus 18, 9, Jesus estava realmente falando do lago de fogo. Mas quando se trata de Mateus 23, 33, Jesus não está falando do lago de fogo. Jesus está falando da Geena e não do lago de fogo. Jesus, ao citar o inferno de fogo, estava falando do lago de fogo. No entanto, as referências acima fazem parte do mesmo lugar, do lago de fogo. Em que sentido atormentados dia e noite para todo sempre, que a gente vê em Apocalipse? Se o lago de fogo é um símbolo de destruição, por que a Bíblia diz que o diabo e a besta, no caso aí, fera, né? E o falso profeta serão atormentados dia e noite para todo sempre? Aqui é uma pergunta difícil de responder, né? Que a Bíblia diz que é atormentado para sempre. Só que esse para sempre não é para sempre de contínuo. É para sempre de eliminação, nunca mais subsistirão. Esse para sempre deixarão de existir eternamente. Certo? Volto a repetir. Se as pessoas viverem, mesmo em tormento, se eles estiverem dentro do lago de fogo e vivo, vivendo eternamente, então eles terão vida. E a vida só é vida para quem vive. E nesse caso aí, as pessoas não vivem, não têm vida. Mesmo sofrendo, se fosse assim, né? A castigo eterno não tem sentido, ficar castigando eternamente, queimando eternamente. Não, será eliminado para sempre. Ou seja, entrarão no esquecimento, deixarão de existir. Serão apagados da memória. É como pegar aí um computador e fazer um reset nele. Apagar tudo, eliminar tudo. Serão novos céus, nova terra. Tudo se tornará novo. E esses seres que não foram encontrados no livro da vida, Satanás, a morte, tudo isso serão eliminados para sempre. Não terá mais lugar no novo céu, na nova terra. Para que o diabo fosse torturado para sempre, ele precisaria permanecer vivo para sempre. O ser atormentado para sempre significa que entrará no esquecimento e deixará de existir, ou seja, morrerá. A vida eterna é um presente de Deus, não um castigo, né? Então, em Romanos 6, 23, ali fala que todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus, né? Logo, se está vivo no lago de fogo, então o lago de fogo não será mais a segunda morte. Se a Bíblia diz que o lago de fogo é a segunda morte, como que uma pessoa que morre vai continuar viva? Não tem sentido. A besta e o falso profeta são símbolo e por isso não pode sofrer tortura física, até porque não tem corpo físico. Né? Meus queridos, breve nós vamos ter muitos estudos profundos. Eu estou aqui com uns estudos profundos para trazer para nós.
Que Deus possa estar abençoando. Deixa seu joinha se você aí puder se inscrever no meu canal. Se você também puder compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter conhecimento disso que eu estou compartilhando nos seus grupos aí, fica tudo mais fácil para as pessoas ter conhecimento. Meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos buscar conhecimento cada dia. Vamos buscar conhecimento porque nós temos que estar preparados. Tessalonicenses 5, ali fala que nós não somos das trevas, para que aquele dia ou qualquer outro dia nos apanhe de surpresa, que a volta de Jesus não nos pegue de surpresa. Confira. Que Deus abençoe a cada um e até breve, se o Senhor assim permitir. Que Deus abençoe a todos.